Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do grupo 45 Minutos. Vamos falar a partir de agora de Campeonato Baiano, quarta rodada. E o Vitória, enfim, conseguiu a sua primeira vitória na estreia do elenco principal, 4-0 na Juazeirense. 2 gols de Matheus Silva, 2 gols de Renato Kaiser. E a equipe conquista aí a sua primeira vitória, segue invicto, mas está agora mais tranquilo ali dentro da zona de classificação para a próxima fase e já começa a pensar no Bavi do próximo final de semana. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado aqui com Antônio Marzaro, que está substituindo Vitor Vilar na live de hoje. Ele que é jornalista do 45 Minutos, do nosso portal lá de Salvador, é o setorista, né, do Vitória lá em Salvador, aqui no 45minutos.com.br. Tudo bem, Antônio? Um grande abraço para você. Feliz ano novo. Primeira vez juntos aqui em 2026. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal que está assistindo. Realmente, primeira vez. E, bom, comecei o ano com o pé direito, um 4-0, um jogo tranquilo de assistir, sem sustos. E é isso, espero que domingo também seja um jogo tranquilo pro meu querido Vitória. Muito bem, Antônio. Quem está aqui na direção de trabalhos técnicos é o Gabriel Costa, tá? Importante avisar. E também importante avisar dos nossos parceiros aqui: Monte Belo, A10, Village, Porto de Galinhas, Indaiá e Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você que é maior de 18 anos, vai lá, mas vai na boa, tá? Aposta é entretenimento, não é investimento, troquinho do pão, só para você se divertir. E também reforçar que a gente agora está com um clube de membros. Você pode apoiar aqui o canal diretamente no YouTube. Existem várias modalidades aí que você pode escolher, a que mais cabe no seu bolso, a que você quer contribuir aqui com o projeto, e em contrapartida você terá benefícios como vídeos exclusivos, também prioridade na leitura de mensagens no nosso chat quando a gente estiver em live. Então você que curte a gente, gosta do projeto, quer apoiar, quer fazer esse projeto crescer cada vez mais, seja membro aqui no YouTube. Bom, Antônio, vamos lá, vamos falar do jogo. 4-0, estreia do time principal, estreia também do Jair Ventura, né? Antes era o Rodrigo Chagas, que estava ali com uma espécie de time C, que não desempenhou um bom papel, vamos ser sinceros. 3 jogos, 3 empates, nenhuma vitória. Classificação já começava a ficar ameaçada, mas o planejamento mudou, teve a sua rota recalculada, né? O planejamento foi recalculado. Hoje, estreia do time titular, um 4-0 em ritmo de treino mesmo, né? Para esse time principal. A Juazeirense, que no Adalto é forte, mas quando joga fora, no geral, é presa fácil para quase todo mundo. E hoje o Vitória fez prevalecer aí a superioridade. Fez o que o time grande tem que fazer, né? Quando pega um time mais fraco. Massacrar. 4-0 ainda cabia mais, Antônio. Cabia. Mas, realmente, o ritmo de treino eu acho que é a expressão perfeita para esse jogo. Porque pareceu que o Vitória estava realmente se preparando para o Bavi de domingo. Entrou com a informação com três zagueiros, 2 volantes sem nenhum meia. Pareceu realmente que estava se preparando para o jogo agora. E essa postura do Jair Ventura acabou segurando um pouco o time no primeiro tempo. Embora as chances foram criadas, o goleiro da Juazeirense tivesse que trabalhar, Kaiser assustasse, você via, era nítido que o time implorava por alguém ali no meio, entre os volantes e o ataque, alguém ali para criar. Faltou um Mateuzinho, faltou alguém. Quem ia fazer esse papel era Aitor e Eric, tinham que descer para poder tocar a bola. Tanto que o primeiro gol do Vitória sai numa jogada assim. Quem foi buscar a bola foi o Kaiser. Ele foi, voltou, deu um lindo lançamento para o Matheus Silva, que aí cabeceou, o Aitor ajeitou, o Matheus Silva fez o gol dele, primeiro gol dele na estreia, começou bem. E, bom, aí já com 11 minutos foi esse gol. Aí o Vitória foi só administrando. Já seria assim numa ocasião com um time de Série A, que você começa o jogo, faz o gol e é só segurar. Mas não, o Vitória foi para cima, teve um pênalti que a Juazeirense reclamou muito.
Eu achei pênalti, uma carga por trás do Kaiser, que ia cabecear a bola. Teve reclamação, teve o capitão da Juazeirense foi expulso pela reclamação. Bom, o Kaiser só foi lá e fez o gol. Aí no segundo tempo, o Jair Ventura percebeu que o time precisava de criação e tirou um dos zagueiros, tirou o Edu, que realmente não precisava de 3 zagueiros. Aí botou o Mateuzinho. Aí quando botou o Mateuzinho, aí o time não se soltou tanto quanto poderia, mas foi bem melhor do que o primeiro. Muito mais chances criadas, mais perigo. E aí foi só começar a atacar. Saiu o terceiro gol contra, que o Ramon jogou a bola na área, o Elivelton, acho que Elivelton mandou contra. E o quarto gol foi depois que o Kaiser ele conseguiu perder uma chance cara a cara, mas aí segundos depois foi lá e fez o mais difícil, um lindo cruzamento do Aitor, e ele no meio de 3 conseguiu cabecear. E é isso. Depois entrou mais jogador para dar ritmo. O Dudu, o Ronald e o Fabri, que também fizeram suas estreias. E o Kiki, que estava sendo o, que era o mais velho da equipe que estava jogando até agora, que estava sendo o destaque, entre algumas aspas. É isso. Foi uma vitória protocolar, quase. Acho que obrigatório também é um termo que serve. E agora o foco é no domingo, que vai enfrentar o Bahia, que conseguiu ganhar os jogos com os reservas. E depois ver como vai começar o Brasileirão e começar também a gerir esse elenco, porque ainda vai ter o Campeonato Baiano, provavelmente o Vitória vai voltar a usar essa equipe C no Baiano. Mas, bom, agora agora tem terceiro, né? Vitória. Não, Vitória tá Vamos com ver. 3 pontos. Tá em sexto com 3 pontos. Não, tá com 6, né? Ele tinha 3 Isso, 6 pontos. empates. Acho que não atualizou aí, né? Aqui no Google não atualizou ainda, é isso Ele, mesmo. Então, tá ele em é o terceiro terceiro. colocado, né? Atrás de Bahia com 12, já abriu uma boa diferença. E do Barcelona de Ilhéus, que tá com 7 pontos, mas enfim, já deu aquela tranquilizada, né? Porque com 3 pontos, sem vencer, o próximo jogo era o Bavi. Se não vencesse esse, teria uma boa probabilidade de perder de novo no Bavi, né? E chegar a 5 jogos sem vencer, poderia se distanciar ali da zona de classificação. Inclusive, abriu 2 pontos para Juazeirense, que é o primeiro time fora. O Galícia joga amanhã, então pode ser que diminua, né, um pouco aí a questão da diferença de pontos para o Vitória e diminua um pouco essa gordura em relação ao G4, mas enfim, caminhou. Acho que o Vitória agora mesmo que mescle, né, que deve ser a tendência, time titular e time reserva, deve deve ficar no G4 e também é importante ficar entre segundo e terceiro, né? Porque se você fica em quarto, você vai pegar o Bahia na semifinal e é jogo único na casa da melhor campanha que tem de ser a do Bahia, né? O Bahia já abriu 5 pontos para o segundo colocado, então é bem provável que alguém ultrapasse o Bahia. Ao menos que o Vitória vença o Bahia na próxima rodada e eles ficam numa distância de 3 pontos, já pode estar até dar uma margem, mas o Bahia tem um saldo de gols muito alto também. Enfim, então acho que o Vitória, Antônio, ele tem esse objetivo, né? Ficar entre segundo ou terceiro. Obviamente que segundo é melhor porque o regulamento do Campeonato Baiano é jogo único na semifinal e na final. Então, ele ficando em segundo, ele joga pelo menos a semifinal em casa e a final, se for contra o Bahia, se der a lógica, vai jogar um jogo na Fonte Nova, mas enfim, em 90 minutos, sendo fora ou em casa, tudo pode acontecer, ainda mais em clássico. É isso, eu confio nesse Jair Ventura contra o Bahia. Vai ser de novo, o segundo Bavi dele, de novo no Barradão, mas na Fonte eu não acho que. Acho que para ele não tem diferença jogar em casa, jogar fora, o jogo vai ser o mesmo. Aí o que vai mudar é a energia no estádio. Ajuda, claro, mas falando assim, tática, não tem muita diferença. Muito bem, né? Os próximos jogos do Vitória tem a partida contra o Bahia, o clássico, e depois estreia no Campeonato Brasileiro contra o Remo. E aí, Antônio, já projetando nesse jogo, enfim, você já analisou aí, foi uma vitória protocolar. Depois a gente vai para o campinho daqui a pouco e aí a gente segue analisando individualmente, que eu acho que é o que mais interessa. A gente teve muita estreia,
jogador estreando e a gente aprofunda jogador por jogador daqui a pouco, mas projetando o Bavi. Hoje a gente viu o que me parece ser o time titular do Vitória. Não sei se você concorda ou se era mais uma cara de time misto. E aí, eu não imagino que o Jair Ventura repita os 11 de hoje contra o Bahia, até pela estreia no Campeonato Brasileiro. Contra o Remo, que, enfim, se a gente, pela lógica, né, Remo e Vitória disputam contra o rebaixamento. Então já é um jogo ali de 6 pontos na primeira rodada. Você imagina que o Jair Ventura repita o time de hoje, vá com força máxima para o Bavi ou não? Ele dê rodagem no Bavi para os outros jogadores que não começaram nessa partida, descanse quem ele considera ali o time titular, para aí sim, no meio de semana, jogar novamente contra o Remo. Eu acho que vai ser, na verdade, um mistão. Não vai ser o mistão que estava sendo até agora, mas não vou dizer que vai ser um time igual o que foi hoje, com todos os titulares. Hoje foi basicamente, literalmente, todos os titulares. Não tinha, acho que só Lucas Arcanjo, que tá machucado. Aí foi Gabriel. Gabriel tá sendo reserva nos outros jogos. Mas as contratações todas estavam aí, Baralhas, Eric, Richelli, Kaique, Matheus Silva. O único que não jogou foi o Nathan Mendes, que estava no banco hoje. O M Martinez, que ainda foi anunciado hoje, ainda não jogou. Mas acho que vai entrar o quê? Vai entrar um Ronald da vida, vai entrar um Fabre, vai tirar algumas peças, mas, sei lá, acho que 50, 60% da equipe que jogou hoje vai para o Bavi. Muito bem, então, pelo fato do Vitória jogar em casa, né, acho que o Bahia pode mais poupar, né, joga fora, aí tem um jogo contra o Corinthians fora de casa, tem a viagem, né, o Vitória, por exemplo, joga em casa, então talvez não precise poupar todo mundo. Eu ainda quero ver, tá? Ainda acho que ele vai com um time completamente reserva, até para tirar a pressão do Bavi, porque o Bahia, né, vai com o time reserva, né? O Bahia me parece claro que foi com o titular contra o Barcelona de Ilhéus, deu minutagem e aí vai com o mesmo time que venceu no final de semana, né, no Campeonato Baiano, ele vai repetir basicamente aquele time, que é o time B, deixar os titulares no banco ali para jogarem 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos no segundo tempo e descansar a galera para o jogo contra o Corinthians. Me parece que a estratégia do Bahia vai ser essa. Aí eu não sei se o Jair Ventura vai espelhar, né? Pô, eles vão com todo o time reserva, a gente também vai com todo o time reserva, descansa todo mundo para a estreia do Campeonato Brasileiro e tira um peso, né? De o Vitória titular não conseguir ganhar ou perder do Bahia reserva. Eu ainda quero ver realmente se esse Vitória vai com muitos titulares para esse jogo. Mas enfim, já vai com o time principal, acho que já é uma boa notícia e necessário, né? Acho que não dava para esperar mais, né? Colocar o elenco principal, Antônio. Só explicando, isso foi realmente um novo cálculo de rota, um novo planejamento, né? Uma mudança no planejamento? Ou já estava meio que previsto esse elenco principal estrear na quarta rodada? Você que cobre o Vitória de perto. Qual era aí a definição antes de começar o campeonato estadual? Foi uma mudança de rota mesmo. E saindo um pouco do estado da Bahia, eu acho que essa está sendo uma postura adotada por várias equipes do Brasil da Série A. Não, vamos jogar com a equipe B, uma equipe sub-20, o estadual, para dar descanso e jogar só os campeonatos de maior relevância com a principal. Só que o Flamengo fez isso e virou e tá caindo. O Vasco fez isso, o Botafogo fez isso, o Fluminense fez isso e todos estão brigando. O Vitória, o Palmeiras acho que começou já com o principal. Os times do Campeonato Paulista começaram já com o elenco principal, até porque lá não pode, né? Lá tem um limite de 30 inscritos, então você não Ah, pode botar um sub-20 não, senão depois você não pode botar mais o elenco principal, né? Lá tem essa... Os caras ganham muito bem lá também pra ficar botando time é. sub-20. Mas, de fato, no Atlético Paranaense faz isso, Curitiba começou também com um elenco ali alternativo.
O Cruzeiro começou, mas já tá ali com o time principal. Realmente, tirando basicamente os times de São Paulo, o Grêmio também começou já com força máxima. Até o Mas Sport tá com um de time resto, assim. o Sport, que é da Série B, por exemplo, começou com o Uhum. time C. O Ceará estreou com o time C no Campeonato Cearense, depois foi mudando. Muito pela questão do calendário, né? Muito pouco tempo É, para os times. o calendário pede uma equipe C, só que a realidade do futebol brasileiro também, né, não deixa você perder, você ter ficar 3 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Baiano, ou então muitos jogos sem pontuar, a torcida vai começar a bater na porta, vai começar a chamar querer criar uma crise, e aí os titulares vão ter que aparecer para evitar uma possível catástrofe que seja. Não que eu acho que o Sim. Vitória vai cair, eu acho muito pelo contrário. Mas Não, é. agora não vai mais, né? Agora Não, já já, era. depois dessa. Agora é só manter o G4, né? Acho que a briga do Vitória é manter o G4 e fugir, sobretudo, da quarta colocação, para não pegar o Bahia já nas semifinais. Eu acho que segundo ou terceiro, claro, obviamente é melhor ser segundo, porque você joga em casa, jogo único, mas chegando na semifinal e evitando o Bahia, o Vitória tem tudo para chegar à final. E aí na final, o jogo único, mesmo sendo na casa do adversário, e um adversário que tem um elenco mais qualificado, isso é inegável, aí pode dar qualquer coisa. Então acho que o objetivo hoje do Vitória é esse. Sobre o jogo, algo a mais? Ou a gente já pode ir analisando o campinho? Acho que nada. Parabenizar a torcida, 8 mil pessoas que se disporam a sair numa quarta-feira à noite para ver um jogo num gramado bem ruinzinho que tá o Barradão. Um horário. Horário o quê? Até 7 horas, mas enfim. E. Assim, depende, né? É um É. horário meio de pico de trânsito, né? Não é tão bom como Salvador é uma cidade grande, né? 7 horas ainda o trânsito. Eu não sei como é o trânsito pro Barradão, tá? Não conheço a Ah, região. é. Você que mora aí em Salvador pode até explicar melhor, mas 7 horas no geral, até em João Pessoa, que é menor do que é onde eu moro, para quem não sabe, 7 horas ainda, em determinados lugares, o trânsito ainda tá pegando, né? Imagino que em Salvador seja pior. Ah, é. O Barradão, ainda mais que em Canabrava, que é um bairro de um acesso mais complicado, umas ruas mais estreitas, tudo complica. Para sair do jogo, então, tem que ou você espera para sair tranquilo ou você vai pegar engarrafamento, não tem o que fazer. Diferente da fonte. A fonte, por exemplo, já é mais tranquilo para sair. Eu moro aqui do lado da fonte, mas costumo ir mais pro Barradão. Muito bem. Bom, então o campinho na tela, vamos analisar agora individualmente aí os jogadores do Vitória, Antônio. Esse que para você é o time titular, é o considerado de fato o que tem de melhor? Foi esse time que entrou em campo antes da gente entrar na análise individual? Esse é o time. Com o que tem hoje, é o melhor possível. Você pode até falar que pode ser o time ideal para a temporada, só com um asterisco de Gabriel, que pode aí vai de preferência. Tem gente que prefere Gabriel, tem gente que prefere Arcanjo. Eu prefiro Arcanjo, mas nada muito diferente. E de resto de linha é isso. Você vai ter Nathan Mendes na direita, mas eu acho que ainda tem o que mostrar, ainda tem o que mostrar. Aí Matheus Silva estreou bem, então faz sentido ele ser titular. Foi também a primeira contratação do Vitória, então se tem alguma esperança nele. De resto, Kaique jogou, Baralha jogou, trio de ataque o mesmo que terminou a última temporada, Ramon ficou. Isso é o time certo. Estreantes a gente teve quem? O Richelli, o Matheus Silva, que é E o Kaique. Mateuzinho também, né? Ele mudou para Matheus Silva porque já tem o Mateuzinho, né? Então, Exatamente. eu até fui pesquisar, Matheus Silva, quem é? Não apareceu. Depois que eu vi lá no elenco do Vitória, é o Mateuzinho, mas que agora virou Matheus Silva. Richelli, Matheus Silva e Kaique, né? Esses três Esses que três. estrearam? É isso, né? O resto, todo mundo já jogou na temporada passada. Então vamos começar pelos estreantes, vamos fazer diferente hoje, meu querido Antônio. Vamos Bora. começar pelo Richelli. Como foi a estreia dele? Cara, fala a verdade, foi bem regular. Não vou dizer que foi abaixo, mas também não foi glamurosa, porque ele meio que não foi testado. Então, pra mim, fica com regular, nota amarelinha pra ele. É, recomposição foi boa, alguns erros de passe, mas aí, bom, primeiro jogo, tá voltando de fé, tá voltando
Agora a jogar, tá perdoado. Então, amarelinho para o Richelli, que veio do futebol chinês, tá? Um jogador muito tempo fora do Brasil, desde 2019 tá no exterior, passou várias temporadas no Famalicão e essa última emprestado ao Qingdao West Coast, time chinês, e agora no Vitória também emprestado, né, pelo Famalicão, voltando aí ao futebol brasileiro, ele que jogou aqui no Resende e no Mirassol, pela Isso. primeira vez num time de mais destaque, né, então Segundo o vamos, Fred Figueiredo, jogador de IA. é, porque ninguém conhece muito bem, né, enfim, até foi um scout aí, foi uma pesquisa muito Eu acho que, profunda, né, para achar esse jogador. sendo honesto, eu acho que foi essa galera mais jovem que fez do Scout, porque eu já vi muito Richelli nos meus modos carreira jogando FIFA. Nunca cheguei a Sim. contratar, mas já sabia que ele existia. Vamos ver, né? Não sei se vai ser de fato o titular. Perdeu o Alter, né? A gente falou dos que chegaram, mas o Alter foi uma perda grande, né, pro Vitória nessa defesa, Antônio. Isso. Perdeu o Alter e também perdeu o Thiago Couto. Isso. Bom, o Mateuzinho, ou o Matheus Silva, fez o gol na estreia. E aí, foi Fez. o melhor dos estreantes? Foi o melhor dos estreantes. Eu vou dar um muito bem pra ele. Começou com o pé direito e fez o gol de perna esquerda. Olha só. Começou. Ele entregou o que estava faltando na lateral direita, então pode até ser um deslumbre meu visto com o que estava sendo apresentado nos últimos anos com Claudinho e Cáceres, mas ele entregou intensidade, é, qual que é a palavra? Definição, os passes deles eram certos, o chute dele foi muito bom, ele cobrou uma falta que também levou perigo no primeiro tempo, ele foi um lateral que cumpriu o seu papel. Não era tipo, Claudinho é bom no ataque, mas tem problema na defesa. Cáceres é bom na defesa, mas nulo no ataque. Ele foi completo. E, bom, com isso foi muito bem. Fez o primeiro gol dessa equipe principal. E durante o jogo também, ele teve um lance que ele me deu um susto, que ele caiu sozinho. Eu falei, meu Deus, vai se lesionar agora. Mas não, seguiu, foi só um susto mesmo. E é isso, fecha com muito bem para mim. Muito bem. E para fechar os estreantes, temos o Kaique. Kaique, o primeiro lance dele, ele deu um lançamento muito bom pro Matheus. Deve ser uma jogada muito explorada pelo resto da temporada. E acho que ele ficou mais recuado que o Baralhas foi mais meio, o Kaique foi mais esse primeiro volante de contenção. E, bom, fechou os espaços, ele deu algumas arrancadas com a bola, foi bem. Nenhum asterisco na estreia dele, não. Então, de regular, é isso? Isso, regular. Muito bem, né? O Kaique que jogou no Juventude na última temporada e o Matheus Silva veio do Cuiabá. Tá, os estreantes, agora vamos para os remanescentes. Na verdade, um retorno, né? O Gabriel, que jogou ali a boa parte do Campeonato Brasileiro pelo Sport, voltou. O Lucas Arcanjo ainda de fora, né? O Thiago Couto foi embora. Pelo menos momentaneamente vai ser o goleiro titular. Fez uma grande defesa ali no primeiro tempo. Isso. Mas também foi a única defesa que ele fez. A Juazeirense acabou optando por bicão, mandando por cima do gol, mandando pra fora. Então, quando veio o chute, ele foi exigido. Quando ele foi exigido, no caso, ele entregou. Então, regular para bem. Vou deixar um bem para deixar melhorzinho, deixar tudo bonito, tudo verde no gramado. Muito bem. Então, um bem aí pro Gabriel. Aí para completar a zaga, né? Tivemos Edu e Camutanga. Eu acho que o Camutanga foi melhor que o Edu, mas também teve mais tempo, que o Edu saiu no intervalo. Mas eu acho que o Camutanga foi mais seguro. Aquele Camutanga que já conhece, de zagueirar, de conseguir construir bem. É o zagueiro da sobra, né? Eu acho que foi bem. E o Edu, para mim, foi regular. Não que, é que ele foi o mais sumido dos três. Não lembro de alguma jogada que o Edu apareceu. E, bom, foi o escolhido para sair no intervalo. Conta um pouco. Então acho que Camutanga bem e Edu regular. Muito bem. Vamos agora pro outro lateral, né? O Ramon na esquerda.
segue no Vitória. Segue, voltou contratou mais um empréstimo até o final do ano agora. Começou perdendo algumas bolas, sofrendo um pouco na defesa, mas depois do intervalo que o time mudou para um 4-3-3, ele se destacou. Tanto que deu assistência, ele deu a assistência para o terceiro gol, ele que fez o cruzamento para o gol contra. E também depois, no quarto gol, ele estava dentro da área, ele deu um passe nesse quarto gol antes. O Kaiser perdeu o cara a cara, mas o Ramon achou um passe de letra muito bonito para o Kaiser poder perder o gol. É isso, para mim ele não começou tão bem, mas acabou fechando com uma nota verde, um bem. Você acha que quem vai ser titular dessa lateral esquerda? Ele ou o Jamerson? Que já jogou Eu, alguns jogos ali no time C. eu acho que Ramon. Jamerson, é que Jamerson para mim é muito operário. Então, ele vai ser um jogador de uma reserva muito confiável. Quer dizer, se voltar a jogar o que estava sendo, porque ficou muito tempo parado, foi eleito o melhor da partida, acho que na primeira rodada, vindo do banco. É isso, mas ainda assim eu acho que Ramon, por também já ter mais tempo com o próprio Jair, vai ter mais espaço. Muito bem, então defesa avaliada. Vamos agora pro Baralhas, que foi o capitão, né, hoje do Foi time. capitão. Falar que foi muito estranho ver o Baralhas sem a 44. O Vitória todo jogou com numeração de 1 a 23, então Baralhas com a 15, Eric com a 7. Eric com a 7 até foi, mas tava estranho. E foi bem. Também não foi, de novo, não foi muito exigido, mas entregou. Acho que um regular também. Regularzinho amarelo pro Baralhas. E aí o trio de ataque, né, que deve ser aí de fato seguir, né, o trio de ataque titular, Eric, Aitor Cantalapiedra e o Kaiser na frente, que deixou 2 gols. Começando pelo Eric. Eric foi bem. O tipo de jogo dele, de pegar a bola, cortar para dentro e tentar uma bola na gaveta, mas não conseguiu fazer gol assim, mas participou do ataque, conseguiu triangular com o Matheus, achar alguns passes para o Kaiser, para outros membros do time. Acho que foi bem. Voltou com tudo. Agora o Vitória, se mantiver o Eric com a 7, o Vitória tem um camisa 7 digno. Lembrando que o Muito último foi bem. Ramuarinho. É. E o Cantalapiedra? Canta La Pedra, eu gosto muito dele, porque ele é muito técnico. Embora ele erre algumas coisas básicas durante o jogo, ele erra um passe, erra um posicionamento, ele é muito bom, ele faz todas as funções bem. É interessante ver que de todas as contratações do Vitória na segunda janela, dos gringos, ele foi o único que realmente virou. Rubem Rodrigues não virou, Rubem Ismael tá machucado, o Savério joga, mas não agrada. Ele realmente o único que salvou. E hoje, de novo, foi bem. Deu a ajeitada pro primeiro gol do Matheus Silva. Matheus. E, bom, participou de outros lances também. Não conseguiu fazer gol, mas foi bem. Muito bem. Bem aí pro Aitor. E o Kaiser? Foi bem mesmo? Os 2 gols deram uma amenizada em algo? Um gol de pênalti, um gol de cabeça no meio de 3 zagueiros e uma assistência muito bem construída, um lançamento muito bem construído. Não foi uma assistência, mas foi quase uma assistência. Ele foi muito bem e o melhor da partida, na minha opinião. Muito bem, né? 2 gols, então. Renato Kaiser fazendo gol, né? Acho que é importante aí o Renato Kaiser, que no Brasileirão passou até muitos jogos sem balançar as redes, né? Até tinha um revezamento ali. Quem era mesmo que revezava com o Kaiser? O Renzo. O Renzo, né? Renzo que inclusive está lesionado. Isso, não estava à disposição hoje, né? Outro jogador aí remanescente. E aí o Kaiser é mais jogador, né? Acho que era muito mais ali pela questão de ver quem fazia um gol pra ter uma confiança e seguir no time. Mas o Kaiser, pra mim, é mais jogador, fez 2 gols hoje. Eu acho que se tem um cara que vai ser importante, né, pra esse Campeonato Brasileiro do Vitória, que eu, assim, acho que vai ser tão difícil como o outro, tá? Não imagino o Vitória brigando por algo que não seja de fato a manutenção.
Eu não sei o que você acha, Antônio, mas eu acho que é aquilo. Vai brigar para se manter. Talvez ali ter um bom início, né? Ficar ali em décimo, orbitando ali naquela parte até longe da zona de rebaixamento, mas eu não consigo imaginar algo muito diferente disso do Vitória no Campeonato Brasileiro, que mais uma vez vai ser difícil. Vai. Eu tenho duas visões para esse início do Brasileirão. Ou tem o copo meio vazio, que é igual ano passado, que o Vitória teve toda a sequência do Invicta, segunda maior da história, fazendo goleada do Campeonato Baiano e começou pior do que em 2024. Ou então o copo meio cheio, que agora como esse campeonato é diferente, já vai começar agora e pode ajudar o Jair Ventura, pode ajudar a equipe para se manter não lá em cima, mas afastado do Z4. Eu ainda acho que vai ser. Eu acho que vai ser mais parecido com o ano passado, que o Vitória vai sentir, porque ainda mais com a sequência de jogos que ele tem, se não me engano, o Vitória pega o Flamengo na segunda rodada, depois já pega o Palmeiras. Eu acho que vai ser um começo complicado. Vamos ver, né? Eu até já acho bom pegar esses times logo no começo, tá? Porque ainda estão se ajeitando. O Palmeiras tomou 4-0. Por exemplo, ontem no Novo Horizontino. O Flamengo tá voltando agora, né, com jogadores titulares, então também não tá no ritmo. Foi um dos últimos times a sair de férias, né? Ele, depois Corinthians e Vasco ali, né, pela Copa do Brasil, e o Flamengo pelo Mundial. Não sei, até acho que se for para pegar esses times é melhor pegar agora, que tá mais nivelado. Quanto mais andar a temporada, mais esses times tendem a sobressair. Talvez o Vitória aproveite aí e faça até uma pontuação maior do que o esperado nesse começo do Campeonato Brasileiro. Porque pega um Remo em casa, um Remo voltando ainda a gente não sabe muito o que esperar, e depois Flamengo e Palmeiras ainda em marcha lenta. Né? É, Talvez o e, Vitória aproveite isso. e no longo prazo isso também vai ajudar, por exemplo, já jogar com eles nas 5 primeiras rodadas, você pensando no retorno, você vai enfrentar eles já na 23ª, e não vai ter que enfrentar eles no final da competição. O É, Flamengo acho que tá ganhando agora do Vasco, né? isso. Tava ganhando um clássico, né? Com o time ali titular. O time principal voltou hoje também, né? Isso. Venceu aí, tá vencendo, né, pelo placar de 1-0. Ô, mas só para completar, meu caro Antônio, vamos para os jogadores do banco, né? Entraram o Mateuzinho, o Dudu, o Ronald, o Kiki Savério e o Fabri. Alguém se destacou aí dessa galera? Destaque eu acho que vai mais pro Mateuzinho. Como ele entrou no intervalo e teve mais tempo de jogar, ele cumpriu a função que eu estava falando no primeiro tempo, do time implorar por alguém para fazer essa criação. E aí foi quando ele entrou, o Vitória realmente se soltou. Nada espetacular, o Mateuzinho não foi nada demais, mas também não foi mal. Então acho que regular. Ou então, não, vou dar bem para ele, porque ele, querendo ou não, mudou o jogo. Mudou o estilo que o Vitória estava atuando, deu mais fluidez para o jogo. É isso. Deve continuar sendo reserva, eu acho, que Jair Ventura vê ele como um game changer. É isso. Acho que fica com o bem. Muito bem. E os E, demais? O Dudu, o Ronald? bom, o Ronald eu vou deixar sem nota, porque jogou pouco. E nem deu tempo de aparecer, nem de fazer besteira ou de alguma coisa boa. Aí os outros três que entraram juntos, o Kiki, o Dudu e o Fabri. O Dudu marcou bem, deu um chute meio inútil, isolou, mas no geral é o Dudu que a gente conhece. Vai ficar no meio de campo fazendo falta, vai dar uns passes mirabolantes. Foi regular. Uma partida nível Dudu. O Kiki também acho que foi regular. Ele estava sendo o jogador de mais destaque no time C, mas hoje pouco fez. Correu, fez algumas jogadas, mas nada que chame atenção. E mesma coisa para o Fabri. Fabri ele fez um pivô numa jogada só que eu me lembro, mas de novo não finalizou, não deu um cruzamento. Só realmente para os três acho que foi mais para pegar ritmo. Muito Fizeram bem.
E é isso, né? Vamos agora pro nosso querido Jair Adventure. Jair Adventure, eu vou dar um bem pra ele, porque acho que ele foi bem, porque ele manteve, ele conseguiu fazer uma coisa próxima do que o Vitória vai ter domingo, imagino eu. E mesmo assim ele conseguiu mudar o time para melhor no segundo tempo. Com a entrada do Mateuzinho, com a entrada dos outros, que, bom, não ajudaram muito, mas conseguiram manter o nível. E, bom, acho que é isso. Um jogo não tem muito que analisar, né? Porque era uma vitória meio obrigatória, o jogo já estava meio decidido no segundo tempo, e, bom, entrou com um time de Série A enfrentando um time sem divisão. É meio que obrigação. É isso. Cumpriu o dever aí o Vitória de Jair Ventura. Ele até começou com 3 zagueiros, né? Que até deu certo, né? Mas não era tão necessário assim jogar. Até que ele foi até bom que ele liberou, né? Os 2 laterais. O Matheus Silva até fez gol. Mas é porque é o esquema que ele vai utilizar no Brasileirão, né? Também acho que ele quis dar esse padrão ali. Tudo bem que não era necessário, tanto que ele mudou no segundo tempo, mas ele vai manter provavelmente nos jogos da Série A, né? Sobretudo nos jogos da Série A, esse time aí mais fechadinho, podendo fazer linha de 5 sem a bola. Um Vitória também parecido aí com o que a gente viu no final do Campeonato Brasileiro passado, Antônio. E o melhor em campo? Renato Kaiser tá ali, acho que até Já já tem tá estrela, transferido. né? Já Aí. tem estrela. Muito bem. Então, Renato Kaiser, 2 gols, melhor em campo e avaliação feita aí deste Vitória 4-0 pelo Campeonato Baiano. Joga o Bavi e depois foca no Campeonato Brasileiro na estreia contra o Remo, né? Que vai ser no próximo meio de semana. Algo a mais, Antônio? É isso? Acho que é isso mesmo. Agora o foco é no Bavi, ver realmente se o Vitória vai mandar a equipe principal, ou parte da equipe principal para o jogo, que clássico é clássico. Mas agora O realmente. elenco principal vai, né? Resta saber se vai ser esse time titular ou se vai ser o time reserva, né? Os jogadores que não começaram hoje, enfim. Essa é a grande, pra mim, pelo menos, é a grande dúvida. Porque o Bahia vai com reserva. Eu acho que o Bahia não vai botar titular. Já botou o titular agora, vai botar titular no Bavi pra depois botar o titular contra o Corinthians? Acho improvável. Início de temporada, jogadores ainda voltando. E acho mesmo o Vitória também. Eu acho que o Vitória pode até um ou outro. O Kaiser, por exemplo, pode jogar de novo. Enfim, um dos zagueiros, um dos 3, né? Porque também não tem tantos. Não sei se tem 3 zagueiros reservas pra mudar tudo. Não Eu tem acho que não, também. né? Se for olhar, vai ter o quê? Vai ter base. Só base. Isso. Então ele vai meio que. Acho que ele vai dar essa mesclada aí, botar alguns titulares em posições mais carentes, né? Do elenco e dar uma minutagem para outros jogadores no jogo contra o Bavi. Vamos ver. Me surpreenderia muito, tá? Se ele fosse repetindo essa escalação. Para repetir de novo no meio de semana. Mas vamos ver aí o que prepara Jair Ventura para duelar contra Rogério Ceni no Barradão, né? Mando do Vitória pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. Valeu, Antônio. Um grande abraço. Valeu, Fábio. Valeu, Gabriel, que tá aqui com a gente. E até a próxima. É isso. Valeu para quem acompanhou esse vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Você que tá aí, deixa seu comentário. Muita gente que tá vê o gravado, às vezes não esquece de comentar, mas é importante. Você gostou aí do time? Para você, quem foi o melhor em campo? Quem foram os destaques? No Bavi, vai com força máxima ou mescla pensando no Remo? Também quero saber a sua opinião em relação a isso. Deixa nos comentários, compartilha nos grupos aí essa análise com o nosso querido Antônio Mazaro. Enfim, dá aquela moral aqui pro 45 Minutos, que é o canal que dá moral pro futebol da nossa região. É isso, valeu, tamo junto e até a próxima.